Glórias a Deus. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus, onde fala a respeito de vigilância, onde fala a respeito de vigiar. Estava meditando no livro de São Mateus, no capítulo 24. Eu não me lembro aqui agora exatamente o versículo, mas onde o Senhor ele fala, ele diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar em sua casa. Estais, pois, vós apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Então estava meditando, porque quando diz assim, mas considerar isto, é o mesmo que ele está dizendo, olha, pensai nisto, ou refletir sobre isto, considerar isto, pensai, meditai sobre isto. Então ele dizia, mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite, né? Aí pensando em vigília, fala-se muito, segundo a história, até de 4 vigílias, os 4 períodos da noite, das 18 até as 21 horas, a primeira vigília, das 21 até a meia-noite, a segunda vigília, da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília, e das 3 da madrugada às 6 da manhã, a quarta vigília da noite. Então ele dizia assim, olha, considerai, refleti, pensai assim, que se o pai de família, o dono da casa, né, soubesse a qual dessas vigílias haveria de vir o ladrão, ou seja, né, se ele soubesse que fosse, assim, por exemplo, na terceira vigília, naquele período da terceira vigília, ele estava ali preparado, ele estava ali guardando. Ou que se soubesse que seria na quarta vigília, naquele momento ali da quarta vigília, ele também estaria ali pronto para se defender, com tudo que ele tinha ali para guardar a sua casa, para que não entrasse ninguém. Ele estava ali naquela proteção, naquele momento, na terceira vigília, na segunda ou na primeira, na que fosse, que ele estivesse sabendo que poderia entrar. Mas aí o Senhor ele diz assim, ó, mas nós não sabemos, né? Então, por não saber que não é nem na primeira, por não saber que também não é na segunda, ou nem na terceira, nem na quarta, nós não sabemos a que vigília da noite, ou seja, ele não sabia a que vigília da noite. Como diz, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar em sua casa. Então, não se deve pensar somente na segunda, nem na primeira, nem na terceira, nem na quarta, ou seja, tem que se preparar em todas elas, durante o dia e durante a noite. Ele diz assim, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Considerar isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar em sua casa. Nessa mesma palavra, um pouquinho antes, alguns versículos antes, ele diz assim que, assim como nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem, onde muitos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até que veio o dilúvio. Então, aconteceu realmente o dilúvio. Muitos estavam ali desapercebidos, pensando em tantas outras coisas. E Noé ali fazendo a construção da arca. E Noé pregando, falando a respeito da arca, né? E muitos, eu acredito que muitos não davam crédito,
né, achavam que ele fosse louco, porque ele falava do dilúvio e até então não tinha chovido ainda na terra. E Noé, ele pregava com toda aquela as características, tudo aquilo que Deus passava, o tipo da madeira, né, o comprimento, a largura, né, a proteção, o vedume, né, todo o material, tudo que Deus pedia, ele construía da maneira que Deus ele pedia. E o Senhor ele faz essa comparação nos dias de hoje como nos dias de Noé. Assim como nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus será como nos dias de Noé, onde muitos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até que veio o dilúvio. Então acontece também nos dias de hoje. Nos dias de hoje, muitas coisas vão acontecendo e muitos se preocupam com tantas coisas, mas esquecem do principal, né? Esquece, faz nos lembrar também de Marta e Maria, né? Que Jesus ele disse: Marta, Marta, estás fatigada e oprimida por muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então esta é a melhor parte, e o Senhor quer que nós creiamos na sua palavra e esperamos nele, porque a qualquer momento ele há de vir buscar o seu povo, há de vir buscar a sua igreja. Ele vem buscar uma igreja especial, um povo especial, zeloso e de boas obras. Então ele nos adverte, nos alerta, para que nós possamos ficar atentos, para que nós possamos refletir sobre isso, pensar sobre isso. Olha, considerai estas coisas, que se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, ele vigiaria, ele guardaria e não deixasse minar em sua casa. Aí diz assim: estáis, pois, vós apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Então vamos nos guardar de todo mal e vamos nos apegar mais na palavra, na oração, na vigilância, porque Jesus há de vir a qualquer momento, que nós possamos estar atentos, porque a qualquer momento há de vir o Filho do Homem, a qualquer momento há de vir o Salvador Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.